sou Luiz Gerbelli, repórter de economia do Estadão, e a gente faz essa live para discutir o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem, numa carta mais política do que econômica, né, o presidente Trump colocou uma tarifa de 50% nos produtos brasileiros. E para ajudar a gente a analisar o cenário agora, o que esperar daqui em diante, a gente recebe o Rubens C. Cooper, o ex-embaixador, ex-ministro, a quem eu agradeço a presença aqui nessa live. Boa tarde, embaixador, e obrigado pela presença. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, viu? A primeira pergunta que eu faço é bem geral, como é que o senhor viu esse tarifaço imposto do Trump ao Brasil? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu fiquei literalmente muito impressionado pela iniciativa, que eu acho que é o acontecimento mais grave na história do relacionamento entre os dois países. Eu não me lembro de nenhum precedente em 200 anos de relação que tenha uma gravidade comparável a essa. E vou dizer por quê, por várias razões. Primeiro, porque partiu da mais alta autoridade americana, do próprio presidente Trump. Segundo, porque não foi uma postagem na mídia social, foi uma carta dirigida por ele diretamente ao presidente Lula. Terceiro, porque ela começa com uma intervenção inadmissível nos assuntos brasileiros, inclusive com uma crítica muito dura ao Supremo Tribunal Federal e uma crítica em termos de tal maneira falsos que a mensagem teria que ser devolvida como foi pelo Itamaraty. Foi a minha primeira reação. Você sabe que em diplomacia, quando uma mensagem é redigida em forma inaceitável, você não aceita, você devolve a mensagem, né? Como algo inadmissível, né? Em quarto lugar, porque se trata de uma agressão econômica injustificável, né? Inclusive, ele diz que ele mente, ele esconde o fato que os Estados Unidos têm excedente, têm superávit com o Brasil, né? E, em quinto lugar, porque ele coloca tarifas que tornam inviáveis qualquer exportação brasileira para os Estados Unidos, né? Qual é o produto brasileiro que pode ser vendido com um acréscimo de 50% de tarifa? Então, isso obriga o Brasil, mesmo a contragosto, ainda que não queira, o Brasil vai ter que adotar uma atitude de reciprocidade, porque, do contrário, nós estaríamos recompensando uma agressão. É muito simples de explicar para qualquer pessoa, né? Se você me vende 40 e eu te vendo 35, você tem uma vantagem de 5. Se de repente você nega que eu possa vender algo a você, então você passa a ter uma vantagem não de 5, mas de 40, né? Então eu sou obrigado, queira ou não queira, a reciprocar. Não é o nosso desejo, porque todos vão sair perdendo, mas um ponto que eu queria salientar a você, porque tem sido perdido nos comentários aí, é que os americanos perdem mais do que nós, porque eles têm superávit, entende? É Sim. claro que a economia deles é maior, mas se eles, ao longo de 15 anos, acumularam um superávit de 450 bilhões de dólares, significa que eles nos venderam 450 bilhões a mais do que nos compraram. Se daqui por diante nós zerarmos o intercâmbio, que eu espero que não ocorra isso, né, eles perdem mais do que nós, porque eles estavam saindo ganhando mais do que nós saímos. Embaixador, e o senhor falou de reciprocidade, né? Mas é esse o caminho que o Brasil deve adotar? E eu pergunto justamente pelo tom da carta, né? Quando a gente olha para o Brasil é deficitário, quer dizer, é, é, a gente compra mais do que exporta para eles, né? Exato. Não é um fator econômico por trás disso, né? É Não a é. reciprocidade. O que o Itamaraty pode fazer assim agora com essa situação?
Olha, em primeiro lugar, não perder a cabeça, manter a calma. Você sabe que em outros casos ele ameaçou medidas como essas e depois não tomou, né? Ele anunciou que essas medidas entrariam em vigor no dia 1º de agosto. Nós temos, portanto, aí quase 20 dias, né? É um período razoável, né? Que deve ser aproveitado para várias ações, né? Em primeiro lugar, procurar pelos canais que o Brasil tem nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a embaixada, né? Procurar tentar ver se é possível encontrar interlocutores na Secretaria de Comércio, no Tesouro, no Departamento de Estado, no USTR, que é o Departamento de Comércio Exterior deles, né? Se a gente pode tentar um pouco nesse campo, né? Como se fez no começo do governo Trump, né? O próprio Geraldo Alckmin tentou uma negociação sem muita efetividade, mas tentou-se. Além do mais, nós deveríamos procurar aproveitar para sensibilizar os setores comerciais americanos que vão sair perdendo. Porque, como há muitos setores americanos que vendem para o Brasil, e obviamente a embaixada conhece esses setores, nós devemos procurar mobilizá-los para que eles atuem sobre a Casa Branca, né? Eu acho que nesse sentido é bom até que outras entidades, como a Câmara de Comércio Americano-Brasileira, né? American Chamber of Commerce, que é muito ativa, né? Muito dinâmica, eles a essa altura já devem estar fazendo alguma coisa. Então eu acho que deve-se aproveitar esse período, né? Agora, durante esses 20 dias, nós também temos que analisar com cuidado. Não quer dizer que, se ele aplicar 50% a todos os produtos, nós devemos fazer a mesma coisa, né? É preciso analisar, porque alguns produtos talvez o Brasil não possa encontrar é, uma outra fonte de suprimento, né? Eu vou lhe dar um exemplo, né? Os telefones celulares, eles vêm de onde, né? Então você tem que examinar, né? Se existe uma alternativa de suprimento para evitar você dar um tiro no teu próprio pé, né? E, além do mais, você tem que examinar outras maneiras de criar problema para os americanos, porque os americanos ganham muito, não só com venda de mercadoria, eles ganham muito mais com serviços, né? Serviços de comunicação, serviços de toda sorte, né? De contabilidade, serviços, por exemplo, propriedade intelectual, patentes, né? Você pode negar patentes a medicamentos, né? Se for o caso, né? É claro que tem que se examinar caso por caso. Mas, como você vê, não é uma coisa simples que você responda como se fosse uma reação de automática, né? Você tem que examinar com calma e esperar que, nesse período, as coisas se esclareçam, né? A gente teve só até agora uma resposta oficial do governo, né? Foi uma nota do presidente Lula. Queria dar sua avaliação. O que que o senhor achou até agora do posicionamento do presidente Lula depois do anúncio do tarifaço? Olha, eu achei que, em geral, a reação foi correta. Eu li, por exemplo, a declaração que ele fez. Foi interessante, não sei se você observou, ele não menciona a carta. Ele faz uma resposta sem dizer que está respondendo. Eu acho que ele fez bem, porque a carta era inadmissível, né? O segundo ponto que eu também apreciei foi o Itamaraty chamar de novo o encarregado de negócios americano e devolver a ele a mensagem, né? Porque primeiro tinha que se procurar saber se a mensagem era autêntica, né? Porque você sabe, a mensagem não foi enviada pelas vias protocolares normais, né? Foi apenas enviada pela internet. Então, chamou-se o encarregado de negócio, ele confirmou que a mensagem era autêntica, então se devolveu a ele a mensagem, né? Então eu acho que isso foi correto, né? E também foi correta a resposta de Lula de lembrar que hoje o Brasil dispõe da lei de reciprocidade,
que antes nós não tínhamos, né? Então, essa lei permite, como eu disse, uma certa margem de manobra, né? E nós temos que examinar agora com calma qual é a melhor resposta que nós temos que tomar. Mas eu acho que até agora nós fizemos bem. Agora, nem sempre do nosso lado houve muita correção, né? Eu acho que esse não é o momento de discutir isso, porque nesse momento, a meu ver, nós temos que defender o país, né? O país foi agredido. Eu confesso a você que acho muito estranho respostas como o do governador de São Paulo, né, querendo praticamente culpar a vítima, né, dizer que ele está cobrando a diplomacia do Supremo Tribunal e do Lula. Isso é a mesma coisa que você querer cobrar de uma vítima que está sendo agredida a pauladas que ele tem que negociar com o agressor, né? É um absurdo, né? Eu acho que nesse momento todo brasileiro tem que se unir em torno dos interesses nacionais, né? Porque esse é um caso claro que em outras épocas se chamaria de traição da pátria, né? Se você simpatiza com aquele que está te agredindo, né, sendo um país estrangeiro, é uma atitude traiçoeira, né, que não deve ser admitida em hipótese alguma. Isso porque acabou. A carta do Trump foi em defesa do Bolsonaro, basicamente, né? É porque é Como uma seria essa questão do. defesa, exatamente, uma defesa impossível, né? Impossível, né? Eu devo dizer, aliás, que gostei muito do editorial do seu jornal, viu? Eu acho que é uma coisa que honra todo todo brasileiro patriota um editorial como esse. Eu mandei a muitos amigos meus como refletindo exatamente o meu pensamento. E agora, como é que o senhor acha que o Brasil se comporta na sua política externa, dado que a gente tem esse conflito que é político, né? O presidente dos Estados Unidos é, sai em defesa do principal adversário hoje do presidente Lula. Assim, o que a gente faz quando a gente olha para o comércio exterior e para a política internacional? Qual é o caminho que o Brasil pode trilhar? Olha, o primeiro ponto é que a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Uma das coisas que o governador de São Paulo declarou, e a meu ver inaceitável, é que ele diz que nós primeiro precisamos afastar da mesa os aspectos ideológicos e políticos. Ora, quem colocou isso na mesa foi o presidente Trump, né? Foi na mensagem dele que ele começa colocando a coisa nesse plano. Então, é preciso, para poder negociar separadamente, você tem que colocar para fora da negociação qualquer coisa que tenha a ver com a lei e com as instituições brasileiras, né? O problema do Bolsonaro está afeta ao Supremo Tribunal Federal. Não é uma coisa que o executivo possa, inclusive, negociar, né? Mesmo porque o presidente não tem poderes sobre o judiciário, né? O judiciário vai continuar, está investigando, né, um novo processo, né? Pode haver até uma nova condenação, mas isso é inegociável. Isso nós não vamos discutir com os Estados Unidos nem com ninguém, né? Porque é um assunto da pura soberania brasileira. Agora, os aspectos econômicos, como eu disse antes, nós podemos tentar, né? Tentar ver se é possível, através da Embaixada do Brasil em Washington, né? Encontrar interlocutores, discutir, por exemplo, eu não sou avesso a discutir as tarifas brasileiras, porque você sabe, no fundo há uma certa razão de dizer que o Brasil é um país muito protecionista, né? Você vê, por exemplo, qual é a explicação, Luiz, para que nós tenhamos que pagar por um celular muito mais do que qualquer outro país paga? É por causa das tarifas, né? Nós podemos discutir isso, né? Não sob pressão nem sob ameaça, mas à luz do nosso próprio interesse. Porque eu acho, como brasileiro, que não é interesse do Brasil ter barreiras tão altas como nós temos, né? Mas isso, como eu disse, separadamente, né? Tranquilamente, nós poderíamos discutir, desde que do outro lado
não haja essa tentativa de intromissão na nossa política interna. Né? Agora, se continuar a intromissão, que é o que você perguntou, nós vamos ter que ver, né? A cada passo. Né? O Itamaraty já chamou o encarregado de negócio, que eu saiba, 2 ou 3 vezes ultimamente. Né? E isso pode chegar a um ponto que torne o diálogo muito difícil. Né? Por exemplo, é difícil você imaginar o que vai acontecer o ano que vem, quando chegar no momento eleitoral. Se houver uma interferência americana, uma interferência como essa, oficial americana, nas eleições brasileiras, é claro que isso vai configurar um fato de uma gravidade extraordinária. Né? Mas eu não quero nem imaginar essa hipótese, porque ainda não chegamos a esse ponto. Né? O senhor disse, Eu né? acho, devo te dizer, entre outras palavras, se me permite, que Claro. se houvesse interferência, além desse aspecto que eu disse que é inaceitável, é inadmissível, tem um outro aspecto. Eu acho que, do ponto de vista deles, é contraproducente, porque vai unir o Brasil contra o candidato que for favorecido aqui. Eu vou te dar um exemplo. Sabe que há muitos anos atrás, no fim da Segunda Guerra Mundial, na Argentina, o coronel Perón ainda era ministro do Trabalho. Ele ia ser candidato a presidente. O embaixador americano em Buenos Aires tomou uma posição pública contra o Perón. Ele chamava-se Braden. E o Perón então aproveitou, fez uma campanha com o slogan: vote ou Perón ou Braden, né? Quer dizer, ou vota num candidato argentino ou vota no embaixador americano. Então você vê que é uma coisa que evidentemente não é uma vantagem nem para o candidato que recebe o apoio. Né? No começo, o senhor comentou de que essa tarifa de 50% torna impraticável o comércio das empresas com Impraticável. com os Estados Unidos, né? A gente consegue, eventualmente, escoar esse excedente para outros lugares, porque isso me parece ser um trabalho difícil, né? De você conquistar novos mercados. E é claro, até 1º de agosto muita coisa pode acontecer, mas imaginando que o cenário seja esse, é possível escoar essa produção? Olha, imaginando o cenário pior, né, de que isso se confirme, como você diz, vai ser muito difícil. É, tem um lado que é menos grave, né? Como você sabe, a estrutura do comércio exterior brasileiro é tal que o Brasil tem mercados muito diversificados. Né? O Brasil não tem um só mercado que prevaleça. Se o Brasil fosse o México, seria uma catástrofe. Né? Para o México, os Estados Unidos representam 80% ou mais. Né? Mas para o Brasil, os Estados Unidos é 11%. É muito, mas vem depois da China e vem depois da União Europeia. Então, essa é a primeira observação que se deve fazer. A segunda observação é que alguns produtos podem, evidentemente, ser escoados para outros mercados. Né? É claro que o Brasil vai ter que fazer um esforço de prospecção, quem sabe oferecer preços mais favoráveis, né? Condições melhores, né? Mas outros produtos eu não vejo muito. Né? Por exemplo, aviões da Embraer. Para quem que você vai vender se não for para o mercado americano? Vai ser difícil. Né? Então, há alguns produtos que, lamentavelmente, nós vamos sair perdendo, mas eu acentuo mais uma vez aquilo que eu te disse. Eles vão sair perdendo mais do que nós, porque eles vendem mais a nós do que nós a eles. Eventualmente, os empresários de lá podem sensibilizar o governo para negociar, né? A Eu pressão pode espero vir que de lá, não sim. só daqui. Eu espero que sim, porque eu não sei até que ponto o Trump está consciente de que o Brasil tem um déficit com os americanos, né? Porque na carta dele ele diz o contrário, né? Ele é muito ignorante, né? Você sabe que há tempos atrás ele disse que a Espanha era um país que fazia parte dos BRICS, né? Então, não se pode surpreender de que ele cometa erros como esse, porque ele tem, de fato,
um conhecimento muito limitado, né, dos assuntos. Embaixador, e para encerrar e fazer a última pergunta, eu queria uma questão mais geral de como é que o senhor vê o comércio internacional daqui em diante, porque o Trump dinamitou tudo, né? O que existia até agora, virou praticamente um faroeste, cada país tem sua tarifa. O comércio exterior, para onde é que o comércio exterior caminha daqui em diante? E como é que o Brasil se posiciona? Se vai atrás de novos acordos, se tenta de fato concretizar o acordo Mercosul-União Europeia, busca novas parcerias? Como é que o senhor vê esse desenho a partir de agora? Você levantou duas questões. A primeira, viu, Luiz, eu não seria tão extremo como você foi, né? Eu acho que, de fato, em relação aos Estados Unidos, o que você disse é verdade. Mas você deve observar que o mau exemplo americano não encontrou imitadores, né? A China continua respeitando as regras da OMC, mesmo porque ela está ganhando, né? Ela não teria razão nenhuma, né, para desrespeitar essas regras. Né? Ela continua exportando enormemente. Né? O Japão também, a Coreia do Sul, os asiáticos. Aliás, pouco depois que o Trump anunciou aquelas tarifas todas, a China, o Japão e a Coreia do Sul tiveram uma reunião e disseram que iam negociar entre eles uma área de livre comércio. Então, como você vê, não houve uma imitação generalizada do exemplo americano. Né? Por exemplo, o comércio do Brasil com a Argentina, ou o comércio do Brasil com o Peru, ou com a China, ou com o Japão, continua com as mesmas regras da OMC. Né? O que o Trump fez tumultua o comércio com os Estados Unidos, não com os outros países. Agora, o segundo ponto que você disse é verdade. O comércio multilateral está num momento muito desfavorável. Então, nós devemos redobrar os esforços para negociar acordos regionais. Eu acho que esse acordo do Mercosul com a União Europeia seria uma resposta muito eloquente ao unilateralismo do Trump, como é também o acordo que o Mercosul parece que acabou de concluir com o EFTA, o European Free Trade Association. Então, eu acho que existem outros acordos. Né? O Mercosul parece estar negociando com a Coreia do Sul, com o Japão. Eu acho que a gente deve continuar, porque, como eu te disse, a meu ver, o Brasil não está muito correto com essa barreira que ele tem, né? Tanto em tarifas como em barreiras não tarifárias. O Brasil tem que reduzir substancialmente, né? E eu acho que esse é um bom momento. Talvez fazer da necessidade uma virtude, né? Fazer com que isso nos ajude a ter uma estrutura econômica mais aberta e, portanto, com ganhos de produtividade que o Brasil não tem tido, né? Há muito tempo.